E aí, pessoal, beleza? A gente tá iniciando um podcast aqui novo, que realmente do zero, é um episódio piloto, totalmente piloto, não tem nome, não tem nada. E a gente vai testar tudo que a gente tem em aparelhagem, de química, de conversa, e vamos ver o que vai dar. É um teste completo, câmera, luzes, microfone, não dá pra mostrar, mas já teve um videozinho indo pro story que haja gambiarra aqui, viu, pessoal? Caramba, a gente fez aqui uma adaptação pra gente fazer todo essa aparelhagem aqui dentro do carro. Então assim, a gente não tá em casa, não sei se vai dar pra mostrar. Cuidado pra não cair. A gente tá no shopping, a gente tá no estacionamento do shopping. O guardinha tá até passando ali. E a gente tá gravando dentro do carro pra ser uma mecânica diferente. Lá vai o cara parar a gente. Tá freando. Vamos ver. Tem um carinha parando. Eu acho que ele vai frear e voltar aqui. Enfim. A gente pode começar já fazendo as perguntas. A gente pediu para uns amigos nossos fazer algumas perguntas. E a gente vai responder aqui e tentar puxar algum assunto desses temas. Maravilha. Começando pela pergunta da Luana Barguena. Ela perguntou assim, de onde que veio a ideia, de onde que veio a iniciativa, de quem veio também, como está sendo esse processo para começar o podcast. Bom, então, no caso eu chamei o Ítalo porque, eu sempre quis fazer um podcast, entre aspas, já fiz alguns com alguns amigos meus em relacionado a mais questão de jogos, essas coisas. Só que depois, quando estourou esse negócio de podcast em vídeo, eu nunca tive tanto interesse em fazer. E vi que o pessoal, uma amiga próxima da gente, a Thalita, falou pra gente fazer um podcast, porque a gente tinha voz pra isso. E bastante, quando a gente jogava Valorant, a gente conversava bastante coisa. Às vezes falava de política, falava um monte de coisa e a conversa andava. E aí eu só tive mesmo coragem de fazer realmente um podcast, botar pra frente, quando a minha mina mesmo, minha namorada, falou, mano, você devia fazer um podcast, você tá perdendo tempo, não sei o quê. E aí eu falei, mano, vou chamar o Ítalo, porque, cara, a gente conversa pra caramba no Discord, a conversa vai e vem. E normalmente sempre tem bastante assunto entre a gente, né? Então é normal a conversa fluir. É bem isso. Aí no caso eu chamei ele aceitou. E como tá sendo para organizar, basicamente o Jota já trabalha com essas coisas, então ele tem bastante equipamento para filmagem, para gravação. Daí organizou tudo, pegou, botamos dentro do carro, falava, vamos. Então, a ideia do podcast em si, no caso, a gente queria fazer alguma coisa diferente. Então, a gente uniu o útil ao agradável. No caso, por exemplo, da temática do carro, não é só por questão temática mesmo, mas por causa da utilidade dele. Então, aqui no carro, a gente pode aproveitar um pouco da acústica. Então, não tá vazando som como se a gente fosse fazer num quarto ou num outro cômodo qualquer. Ainda tem o receio um pouquinho do local, né? Tipo, o local a gente só veio aqui porque aqui era mais claro. A gente podia ter feito na garagem de casa, tudo bem. Talvez na próxima vez a gente pense nisso. Mas a gente veio aqui no shopping primeiro porque a gente queria comer alguma coisa. Então a gente veio aqui comer alguma coisa e já veio pro carro gravar. E aí os equipamentos foram mais algumas coisas que eu uso pro meu trabalho diário, em áudio, a câmera também. O microfone eu usava para fazer produção musical e eles estavam guardados lá e eu acabei pegando e fazendo a maior parte aqui tudo portátil. E até pela segurança também, né? A gente parar com tanto equipamento na rua, ficar moscando. Não sei onde você mora, quem tá ouvindo aí, mas em São Paulo não é a melhor das opções ficar parando na rua à noite. Isso aqui já é umas 9 horas, então tipo, também a gente não vai prolongar tanto o podcast. E também porque a gente não queria que fosse uma coisa parecida com os que tem agora, porque tem sempre o mesmo do mesmo, então cada um vai copiando do outro, vai ficando, então tipo, eu quero tirar aquele padrão de tipo, ter uma mesa, ter uma TV no meio e ter duas pessoas de um lado e uma do outro, então a gente não quer desse jeito, quer fazer diferente. Tanto que a gente nem bolou o nome ainda pra realmente a gente deixar rolar e ver o que vai acontecer. E é isso. E as perguntas vieram de amigos também, o pessoal colaborou com a gente. Um pessoal que é próximo da gente, que realmente gosta da nossa ideia, que realmente quer ver esse podcast, e vocês estão vendo aí, que a gente está deixando rolar. Então as perguntas são deles e é uma forma deles participar desse começo da gente. Inclusive o Felipe perguntou pra gente qual que é a ideia do podcast, qual que... Assim, a gente tá começando agora, mas pra onde que isso vai? Qual que é a nossa ideia pro futuro mesmo? Então, assim, por enquanto, a minha ideia é mais como se fosse... O guardinha foi embora, será que volta depois? O guardião foi embora. Guys, o guardião foi embora. Não, tranquilo. A ideia, pra mim, era mais porque... Eu não sei, assim, primeiro que eu gosto de conversar. Eu gosto pra caramba de conversar.
E eu não tenho nenhum plano lucrativo. Claro, se for vir alguma grana pra gente, a gente vai ficar feliz e a gente vai reinvestir, vai fazer o que a gente gosta. Mas o legal é conversar, meio que, pelo menos na minha ideia inicial, meio que ser uma coisa pra me tirar do meu dia, tirar um estresse, ser um pouquinho de terapia também, porque às vezes é legal. É uma coisa que eu sentia quando eu ficava no Discord com os meus amigos, a gente ficava conversando. E é meio que, tipo, pra gente largar um pouco da vida profissional, do estresse da vida e querer conversar sobre coisas legais e tal. E é um papo que a gente já bate naturalmente, né? Então, É um papo que já acontece, só que, tipo, isso, é só meio que mostrar pro pessoal. Se tiver pessoa que gosta dessa conversa, vai ser bem-vinda pra participar da roda, sabe? Também. Então, tipo, aqui o carro tem 5 lugares, dá pra adaptar um lugar e dá pra fazer alguma coisa. A gente vai trazer também um pessoal, nosso amigo, alguns amigos nossos, pra poder fazer. Inclusive, eu fui convidado pelo Joco, né, pra gente participar aqui junto, fazer esse podcast acontecer. Mas uma outra pergunta do Felipe, Joco, é se a gente se inspirou em algum lugar. Ó, já tá vindo outro guardinha. Eu acho que ele realmente chamou o outro pra vir encher o nosso saco. Vamos ver, vamos tranquilo. Já emenda no... Não, pior que não, o cara vai continuar. Passou direto, graças a Deus. Vamos continuar então. Ele perguntou da inspiração. Eu não posso falar de mim nesse momento, porque eu fui convidado, eu gosto de apoiar meus amigos, inclusive foi essa a minha resposta pra ele. Gosto de apoiar, gosto de estar junto, ainda mais se eu sou convidado pra isso. Mas inspiração, você teve alguma ou simplesmente foi uma ideia? Então, eu sou um grande consumidor de podcast, desde o mais variado, às vezes, dependendo do podcast, às vezes nem pelo podcast, mas às vezes, pelo menos eu acho que na maioria das vezes, pelo pessoal que acompanha, é mais pelo convidado. Mas, por exemplo, um podcast que eu sigo bastante é o do Vilela, e pelo menos a maior inspiração de podcast pra mim é o do Arthur Petri, que ele lança o de Saco Cheio TV. Só que o dele é mais um monólogo e tal, e é nesse esquema assim de microfone na mão. E antes ele só fazia áudio e depois ele começou a fazer vídeo. E pra ele era mais ele botando umas ideias pra fora, assim, umas ideias malucas que acabam sendo cômicas, mas tipo, eu não sou um cara engraçado. Mas eu queria pegar nessa temática de ser uma coisa mais casual. Tipo, ele faz, às vezes ele deitado lá na sala dele com o microfone, ele tá com uma ideia lá, ele fala um negócio absurdo e é mais engraçado. E é mais nessa pegada, tipo, tirar um pouco dessa questão de estúdio e ser uma coisa bem casual. E de inspiração é mais ele mesmo. O Arthur Petri, o Saco Cheio TV ou a Deriva também. Só que a Deriva, né, entra naquele de podcast de entrevista, enfim. Que também não é igual aos outros. Já tem umas poltronas, enfim. É uma outra pegada também de conversa. Eu tava até comentando com você que podcast não é uma coisa que eu costumo consumir tanto. Eu usufruo de alguns cortes que o pessoal posta em Facebook, em TikTok, etc. Então, essa parte eu consumo mais. Vídeos no YouTube, aí sim eu assisto bastante. E... Os cortes, no caso disso? Também? Os cortes também. Tem um que eu gosto bastante, eu acho mega engraçado, o Alan Zoca, eu gosto bastante dos vídeos dele. Gosto também. O Felipe, que colaborou com algumas perguntas com a gente, ele falou do Casemiro. O Casemiro até perguntou também se a gente conhecia. Hoje eu vi um vídeo engraçado, tipo, eu já tinha visto o vídeo do próprio Diogo Defante, dele caindo lá do show do Lucas Carlos, e aí eu vi hoje, fiz questão de ver o Casemiro reagindo, e é muito mais legal, enfim. Não, eu acho que o que é mais legal dos vídeos dele é a espontaneidade, né? O cara chega só... Ele assiste e compartilha a emoção com o público. Isso que faz as pessoas se tornarem, tipo, parece que tá junto com ele, sabe? Não, o Casemiro tem isso. O Casemiro parece aquele cara, realmente aquele cara boa pinta pra caramba, conversa com todo mundo. É o típico, aquele carioca, ele é carioca, né? Carioca que realmente empurra a conversa e você, do nada, já tá falando da vida inteira lá. É o tipo de cara que se você tivesse parado assim pra uma conversa, seria muito top. E ele é um cara, tipo, engraçado. As coisas que ele fala são engraçadas, as coisas que ele, tipo, tanto dele jogando e tal. Então, acho que tudo isso faz um complô pra isso, pelo conteúdo que ele faz, ser uma coisa legal de assistir, no caso. Tanto o Casemiro quanto a Louzoca, pra mim, pelo menos, são pessoas que eu chamaria pro churrasco, sabe? Falar, vamos fazer uma resenha em casa. O Casemiro eu não conheço tanto, eu tenho acompanhado o trabalho dele, mas recentemente. O do Alan Zoca, eu não sei, é que são dois tipos diferentes, sabe? O pior é que eu posso meio que ligar, tipo, até certos amigos, por exemplo, o Alan Zoca é mais aquele amigo bobão, que, tipo, ele erra na dicção, a gente começa a rir pra caramba e pelos erros dele, mas é um cara legal. E o Casemiro é um cara mais esperto, assim, mais papas na língua, tipo, já dá real, daquele jeito carioca dele.
E acaba sendo engraçado também, mas sim, eu convidaria os dois também. Pô, pegando o Alonsoca assim, olhando nossos amigos, é uma mistura do Felipe com o Sérgio LG, tá ligado? É isso mesmo. Você pega Pior os três, que é só verdade. Alonsoca. Pra contextualizar, o Felipe é um amigo nosso, que é um cara mais engraçadão, inteligente, pá. O Sérgio é um cara meio burrinho, mas, tipo, é um cara esperto também. É que depende do assunto. Vamos convenhar, depende do assunto. O Sérgio não é burro, mas depende do assunto, ele é meio burrinho. Não é que ele é burrinho. Ele é meio lerdo. Justifica aí. Ele é lerdo. Como ser cancelado no primeiro podcast. Mas ele é lerdo. Foi mal, Serginho. Eu te amo, mano, mas você é lerdo. O LG é a mistura de um pouquinho de lerdice com um problema na fala. Uma falha na dicção. Então é a mistura dos três. Pô, falando em pessoas famosas assim, eu não sei se você viu, eu vi um post do Casimiro, não dele em si, mas que fizeram a respeito dele, que o cara, tipo, parou a live dele lá, parou o post que ele tava fazendo, e parece que tinha alguns seguidores que estavam assistindo, não sei se tava com fome, não sei qual que foi a história, que eu não assisti ao vivo, só vi o post mesmo. O cara fez um pix pra uma barraquinha de hot dog lá, tipo, de R$5.000, e falou, pessoal, quem me segue aí, quiser comer lá, vai lá no tiozinho, Eu não acredito. pode comer à vontade, tá ligado? E rendeu alguma coisa pra ele. Ah, deve ter rendido, cara. Porra. Deve ter rendido. Não, isso é porque legal. foi uma barraquinha de cachorro quente da rua, tá ligado? Não é uma coisa, puta, um restaurante famoso que vende hot dog. É um tiozinho lá na rua. Isso é legal. Mandou 5 pau pro cara e falou, ó, serve hot dog pra galera aí. Muito legal, porra, mano. Muito foda. Casimiro, nossa, muito foda. Tá bom que tem que ter dinheiro pra fazer isso também, mas o cara dá um bom uso ao dinheiro. Comprar hot dog vale a pena. Isso me lembra também, já que a gente citou já uns dos dois grandes, também tem o Gaules também, que eu também não acompanho, eu não acompanho tanto, mas eu já vi várias coisas, o podcast todo mundo acho que já viu dele falando da vida dele, que realmente é uma história de vida, realmente é a história, e ele também é uma pessoa humildaça, de, tipo, ele pegava lá doação, juntava com o pessoal lá que doava, pagava a faculdade de um, comprava uma comida pro outro, e era um cara realmente excepcional. E eles ganharam prêmios recentemente também a respeito disso, né? Uhum. O Gaules, eu posso estar enganado, mas tem um amigo meu que ele tá entrando nessa área de e-games, essas coisas, não como player, mas tá trabalhando junto com players, né? Uhum. E, se eu não me engano, foi o Gaules que ensinou muita coisa pra ele, sabe? Ele chegou, senta aqui, vamos conversar e passou muito conhecimento pra ele. Isso é bacana. Se eu não me engano, foi o Gaules. Posso estar errado, depois eu confirmo, passo no episódio 2 aí, assista pra você ter a confirmação. Daí depois a gente confere. Mas, se eu não me engano, foi ele. E é muito da hora, cara, essas atitudes assim, quando a pessoa tá famosa, cresceu, já tem, sei lá, milhões de views, de seguidores. Tá lá, e a humildade tá lá, você vê que aquilo lá é o cara, sabe? Sim. Tipo, do que você tá vendo é o cara, não é tentar ser outra pessoa, não é uma máscara, que geralmente a maioria das vezes o pessoal meio que alimentado pelo ego acaba só escondendo essa pessoa ruim que a pessoa é. Enfim. E o cara não perdeu a essência dele, né? Isso que eu acho que é o que mais importa e é o... Assim, você começa uma coisa, você consegue seguidores por causa daquilo. Pô, por que você vai mudar? Não faz sentido. Você muda, você vai perder aquelas pessoas que acreditavam no seu trabalho de antes, sabe? Pelo menos eu penso assim. Se for pra mudar, que seja pra melhor. Aí você também entra em outra discussão também, que assim, eu não vou dizer também que seja só da pessoa também, o caráter também envolve. Claro. Mas assim, às vezes também tem essa questão de poder, às vezes a pessoa meio que muda porque, nossa, tanto de poder na mão, acaba se influenciando e acaba mudando um pouquinho das ideias. Em questão de tipo, nossa, eu preciso fazer isso porque eu preciso alimentar minha rede social, eu preciso disso. Se eu fizer isso, eu vou perder seguidores, enfim, deixar de ser você para realmente alimentar aquilo que você construiu e dentre outras coisas. Então, tipo, isso é um pouquinho mais complexo do que é. Mas assim, eu acredito que uma pessoa que realmente começou a fazer esse tipo de trabalho e nunca se preocupou com aquilo realmente, e realmente sempre está no topo, fazer por onde para chegar, o cara nunca vai perder a humildade dele. Pelo menos eu acredito que seja assim. E tem um outro lado dessa história também, que a gente tem que pensar nas pessoas evoluírem, tá ligado? Você pode começar sendo uma pessoa, um Zé Ninguém, sem influência nenhuma, a gente aqui começando gravando dentro de um carro. E a gente tem nossas opiniões. Você pode ter alguma opinião mais polêmica ou não, mas você tem que amadurecer, cara. Ainda mais quando você cresce, quando você tem centenas, milhares, milhões de pessoas que te seguem. Você realmente é um influenciador, sua opinião influencia outras pessoas.
tem que tomar cuidado com o que fala, Isso é sabe? verdade. Aproveitando, o Felipe até perguntou pra gente o que a gente acha dos cancelamentos que acontecem hoje em dia. E entra muito nisso, sabe? Às vezes a pessoa compartilha uma opinião que é muito controversa, que é muito... E às vezes, assim, eu Ou não às vezes digo tá de só... forma errada, tá ligado? Eu não digo só para um público que talvez seja imaturo, de certa forma, não digo em idade, mas também em idade, porque às vezes o público pode ser crianças e o cara não querendo dar indireta para certo youtuber que faz vídeos para crianças, mas criança que realmente não entende o que tá acontecendo, que já não tem sua própria ideia própria mesmo, e o cara comentar esse tipo de assunto polêmico e às vezes influenciando outras pessoas, Sim. outras crianças ou outras pessoas que são mais ingênuas no quesito assunto e acabam achando que era daquela forma, que aquilo que o cara tá dizendo é a verdade absoluta, mas não é, aquilo é uma opinião da pessoa. Quer dizer, depende do assunto também, não tô falando... provavelmente a gente vai entrar no negócio do nazismo, então, tipo, isso realmente é errado, não é questão de opinião, não, isso é errado, é um crime, então isso, ok. Mas eu digo em relação a outras coisas, ideologias e tal. Eu penso que pro cancelamento, cara, infelizmente o público age muito na emoção, muitas vezes na raiva ali no momento. Uhum. E já que você mencionou o episódio do nazismo que aconteceu aí com o Monark recentemente, foi uma situação muito infeliz, sabe? Eu vi os vídeos, vi a fala dele no momento, foi uma fala extremamente infeliz. Aconteceu um puta de um cancelamento e tipo, ele tá pagando pelo que ele falou. Só que por um outro lado, cara, eu entendo que colocaram uma tag mais pesada do que realmente aconteceu. Botaram na testa dele, tipo... Sabe o que aconteceu aquele episódio há muito tempo atrás que o cara roubou e escreveram lá: eu sou ladrão e vacilão na testa? Lembro. Colocaram na testa do Monark, você é nazista, sabe? E não foi o caso. Ele foi infeliz compartilhando a opinião dele, sabe? Acho o melhor exemplo. Ele chegou, compartilhou a opinião, falou que era totalmente a favor da liberdade de expressão. Usou um exemplo extremamente extremo, sabe? Lá na ponta que não deve nem ser mencionado, tipo... É uma parte da história que tem que ser lembrada para que não seja repetida. Uhum. E foi infeliz, tá pagando por isso. Só que o cancelamento também tem que ser ponderado, sabe? Tipo... Pô, o cara não é nazista. Ele chegou, foi infeliz na colocação... Mas taxar ele de nazista pode... Às vezes enfim, eu acho que... é complexo, cara. Questão de você, por exemplo... Acho que o cara ser cancelado além do cancelável... Eu acho que isso pode também haver... um pouquinho a ver com o assassinato de reputação também. Sim. Porque assim, querendo ou não, o Monark também tinha inimigos dos dois lados. Inimigo pra todo lado, na real. Então, qualquer forma que uma pessoa que realmente tem alta influência realmente veja isso como uma arma pra usar contra uma pessoa que você realmente não compartilha das mesmas ideias que você, essa pessoa vai usar. Exato. Então, eu acredito que, tipo, sim, o Monark falou uma idiotice. Ele não parou pra pensar e realmente ele levou muito ao extremo o negócio de liberdade e ele não se ouviu falando. E não foi, tipo, não é a bebida que ia, tipo, deixar dele falar aquilo lá. E só que ele não é nazista, ele é só uma pessoa burra. Ele realmente foi burro na fala dele e ele não é uma pessoa burra, ele não é uma pessoa burra. Ele é uma pessoa burra, mas não é uma pessoa nazista. E aí o pessoal aproveitou essa onda pra colocar um negócio de nazismo em cima dele. Tentando deixar um pouco mais leve essa conversa do cancelamento, aconteceu recentemente acho que é Maria, não sei se é Maria, enfim, é a menina do Big Brother lá que dá uma baldada na outra. Ah, sim, verdade. Mano, a menina tava sendo canceladíssima, o pessoal descendo o pau nela, e as pessoas começaram a falar uma coisa do lado de fora que eu concordei, falou, gente, Big Brother é Big Brother. O que tá fora é vida pessoal. Uhum. Você, tipo, cancelou lá dentro, fez merda, já tirou da casa. Basicamente, a punição dela foi sair de lá. Você não tem porque crucificar a pessoa aqui fora. Mas aí você meio que coloca, tipo, uma... Já como se fosse uma quantidade de pena. Então, tipo... daqui a pouco a gente vai meio que calcular o quanto de quantidade pra ser cancelada aquela pessoa. Então, tipo, a pena da menina era só sair da casa? Será que isso merece pra ela? Eu acho que fica meio que estranho isso aí. Então, mas a gente começar a crucificar ela por uma atitude que teve lá dentro também não é válido, cara. Tipo, começar a ser atacada. Acho que depende também eu não vou falar que toda pessoa tem que ser cancelada, algo do tipo, mas assim, eu vejo isso mais como não um grito...
É que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que ela tinha feito essas coisas na casa e ela não tinha sido punida e tal. Tinha feito o negócio com o ator lá, tinha feito a agressão. E que se fosse ao contrário, aí no caso, sim, o cara ia ser expulso, ia ser machista, enfim, a Lei Maria da Penha. E não aconteceu. Os gritos mais de fora do pessoal falando pra cancelar ela foram mais pra Globo meio que acordar, ó, o que essa menina tá fazendo. E por isso que atacou os patrocinadores. Meio que, tipo, a Globo meio que ignorou. Que foi o que já aconteceu ano passado também. Sei lá, a Globo tem essa mania de querer defender certas pessoas, mesmo delas cometendo erro e sendo mulheres. Porque, por exemplo, ano passado teve BBB, que teve a Juliette... Não, foi a Carol Conká, que foi duramente cancelada. Foi o maior índice de votos lá, a maior porcentagem de votos pra sair. E o Nego Di. O Nego Di se fudeu, não tava fazendo mais show, tipo, os shows dele já estavam uma bosta, a única coisa que ele ia conseguir é publicidade. Carol Conká tava totalmente cancelada pelas merdas que ela já tinha feito e ganhou uma série da Globo. Então, ganhou assim, uma minissérie, hoje em dia o show tá bombando. A música dela tá bombando, enfim, tipo, aí cabe a vocês o que você acharem. Por que a Globo fez isso, por que não ajudou o Nego Di da mesma forma, ou qualquer outro que tenha sido cancelado na casa. Eu acredito que toda atitude, cara, tanto das pessoas que estão expostas, quanto daquela pessoa que tá só atrás de um perfil fake, às vezes no Twitter, no TikTok, que seja, toda atitude tem que ser ponderada, cara. Você não pode atacar uma pessoa gratuitamente e você tem que pensar quem é a outra pessoa do outro lado, sabe? Querendo ou não, ainda é um ser humano. Fez merda, tipo, pague por isso. Pague por isso, mas ele não precisa acabar com a vida do sabe? cara. Você não precisa forçar o xingamento, ofender família, parente, ameaçar. Às vezes a pessoa cai numa depressão desgraçada ali. E você acabou a vida da pessoa por causa de bosta, sabe? Tudo tem que ser ponderado. Pelo menos eu penso assim, né? Eu concordo. Bom, vamos deixar um pouquinho mais leve, cara? Por favor, eu achei. Ficou meio tenso. Ficou. A gente já falou de política. Tá bom, vai. Ó, próxima pergunta, a Luana Maciel perguntou pra gente: qual que é o nosso signo e se a gente acredita nisso? Ou até onde você acredita também, né? Eu tô falando demais, eu acho. Cara, meu conhecimento de signo para no signo básico mesmo. Não sei ascendente, descendente, lua, não sei nada disso, não manjo. Eu sei que eu sou do signo de Touro. Falam que o meu signo gosta de comer. Eu acho que isso eu honro com orgulho. Isso eu realmente gosto. Isso daí tá... Não sei se é o signo, o zóio, a barriga, mas essa parte eu confirmo, é verdade. Falam de dormir, gosto bastante também. Tem muita coisa que o pessoal fala de signo, mas a minha opinião pessoal sobre astrologia. Astronomia é outra coisa. Astronomia eu acredito fielmente, os astros têm que ser estudados, beleza, mas astrologia, a minha opinião é que muitas dessas informações são genéricas, cara. Eu acho que você não tem como filtrar as pessoas por 12 padrões diferentes que limitam ao mês que ela nasceu, tá ligado? Vai ter pessoa de Touro que, sei lá, às vezes a pessoa é magrela, não gosta de comer o dia inteiro, tipo... E tudo bem, tá ligado? Não é o signo que vai definir isso. Sei lá, a minha opinião sobre astrologia é que é um monte de padrões criados, não tem embasamento, é uma pseudociência, né? E quem acredita, tudo bem, seja feliz, não faz mal nenhum também. Se faz um complemento positivo na sua vida, por favor, continue acreditando. Desde que não atrapalhe outras vidas também, né? Já vi pessoa falando assim, entrevista de emprego, mas se for de Capricórnio, nem contrato. Se for de Áries, não. Nossa, uma entrevista de emprego que exige... qual é o seu signo? Um gestor que vai contratar alguém, ele tem que ponderar aonde que é vida pessoal e aonde que vai impactar a contratação, sabe? Entendi. Eu sou de Aquário, mas assim... eu realmente não acredito, eu não vejo muito sentido. Apesar que eu entendo que há muitas coincidências. Então, tipo, em vários signos, assim... da forma que eu não acredito é mais, por exemplo... Eu sou Aquário, então geralmente a pessoa fala que eu sou uma pessoa fria e tal, e eu sou totalmente diferente, eu sou uma pessoa mais calorosa, afetuosa. E quem discorde. Há quem discorde. Provavelmente vou falar que eu sou uma pessoa fria, enfim. Mas eu acredito que eu não sou. Mas apesar que, em questão de outros signos, às vezes quando eles falam algumas características que alguns têm, geralmente, não a maioria, mas realmente tem uma coincidência com isso. Mas não acredito que tenha influência nos astros, e enfim. Ou, por exemplo, eu acredito que mais essas características cabem até mais do que, por exemplo, aqueles horóscopo diário. Aquele que vai se basear no astro, aí o que é, tipo...
as constelações que estão alinhadas. Hoje você vai ter um bom dia. Aí eu não acredito. Hoje você vai ganhar na Mega Sena. Porra, tem gente pra caralho que vai ganhar, viu? Não, isso eu não creio. Alguns signos fazem bastante jus, então, tipo, eu acredito que talvez esse negócio de astrologia tenha mais a ver mais com o psicológico do que com, como se diz, uma coisa mais de presságio, algo do tipo. Eu acho que tem mais a ver com psicologia, porque alguns signos realmente se parecem bastante. Então, tipo, eu posso falar, por exemplo, sobre o signo de Capricórnio. Eu já namorei várias pessoas de Capricórnio e as pessoas realmente falam que é meu inferno astral, e realmente foi um inferno. Mas foi um pouco difícil de lidar. Então, realmente, ou por exemplo, falam que o meu... Caramba, meu paraíso astral é Gêmeos, por exemplo. Você tá manjando, hein, velho? Não manjo nada disso, velho. Eu dei não que eu dei uma estudada, mas falaram pra mim. Eu sou como é? O paraíso astral é com Gêmeos. Gêmeos, se eu não me engano, a Thalita é Gêmeos. Eu me dava muito bem com a Thalita. Enfim. Então eu acredito que certas características sempre vão caber, mas isso não tem nada a ver com a posição dos astros, enfim. Então, assim, sempre vai ter uma coincidência. Só que você não pode se basear, nossa, hoje meu dia vai ser diferente porque sei lá, a constelação de Gêmeos tá aqui em cima, enfim. Isso eu acho que não tem muito a ver. O que você falou, eu acho legal, o que você disse da psicologia, cara. Eu acho que é interessante que às vezes a pessoa ela acredita tanto no signo que ela vai pegar e falar, nossa, aqui tá falando que eu vou ter um dia muito bom hoje, que eu vou conhecer novas pessoas. Aí meio que acaba sendo tipo um efeito placebo, sabe? Ela sai de casa disposta a conhecer novas pessoas, a ter um bom dia, sabe? Chega no trabalho já feliz, quer render mais. E todo mundo sabe que a parte mais importante do signo é saber qual cavaleiro de ouro que você é, tá ligado? Verdade, que emenda outra pergunta. Exato, teve alguém que perguntou disso, né? Cadê? Você mandou foi a Bianca, aqui? A Bianca. Qual cavaleiro do Zodíaco é seu favorito? Eita, apagou a luz aqui. Beleza. Continuando, a gente tava falando dos cavaleiros do Zodíaco, né? Teve um probleminha técnico aqui, a luz apagou. A gente tá usando a bateria do carro pra ligar a ring light aqui, então... Caralho, essas puta gambiarra, velho. Aí apagou, a câmera também era meia hora de gravação, tava acabando já aqui o tempo, faltava um minutinho, enfim. Cavaleiro do Zodíaco favorito. Cara, eu gostava muito realmente do... Se eu não me engano é Aldebaran o nome do de touro. É de touro, é. Eu achava ele muito foda, extremamente forte. Se não fosse o soquinho lá do Seiya no chifre dele, o bicho tava intacto, brilhando. Eu achava ele muito foda. Mas se eu tinha um favorito, cara... Porra... Entre os principais ali da trama, eu gostava muito do Yoga, eu achava ele da hora. Eu acho que seria ele. O C eu achava muito forçado. Eu não tinha saco. Não curtia muito ele. Às vezes eu até assisti mais velho, o Sensei realmente parecia um filler eterno. Os episódios que o Seiya ficava dramatizando, Saori, não sei o que. Mas o meu cavaleiro preferido... Qual que era do seu signo, você sabe? O meu é do Aquário. O meu é o Camus de Aquário. Camus de Aquário. Camus de Aquário. Puta, a batalha dele com o Yoga foi louca. Foi ele que batalhou no Aquário? Foi ele que batalhou com ele. Como que era o nome do golpe? A Explosão Aurora? É isso? Tem o Execução Aurora. Execução Aurora. Puta, faz tanto tempo que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, muitos anos, muitos anos. Eu nem lembro umas coisas porque eu assisti uns anos atrás, recentemente. Eu assisti sagas que eu não tinha visto. Lost Canvas, que eu super recomendo assistir, é um ótimo anime. Mas eu acho que eu não gostava muito do Camus na época. Tipo, eu até falava que era realmente o meu cavaleiro por causa do signo, mas eu acho que eu gostava mais do... Shiryu, eu gostava bastante do Ikki. Eu gostava bastante do Ikki desde o começo, assim. Quando ele virou parceiro, eu gosto desses... Os caras que eram realmente mais... tipo, que não tem essa palhaçada de ser criança, enfim, o cara é mais velho. E Cavaleiro de Ouro, acho que o de Leão, o Ayolha. Da hora era também. muito foda. Acho que era só... bravo, não lembro se tinha outro, talvez. Não, acho que era só. Eu não curtia outros, não. Acho, mas o Ikki... o Chakra de Virgem. O Chakra de Virgem era muito foda. O primeiro episódio que ele aparece lá e detona o Ikki. O Chakra de Virgem qual que é? O cego lá? É o cego. Ele não é cego, ele só ele tá fica de olho fechado ele fica de olho fechado só. Ele não é cego. Cego é só o Shiryu, que ele ficou cego umas 3 vezes no anime. O tira casaco, bota casaco, tira visão, bota visão, tira visão, bota visão. Não, o cara era tipo foda. isso. Não, o Shiryu era da hora, mano. Entre os principais ali, eu acho que eu ficava com o Yoga e com o Shiryu ele era da hora também. Ainda mais nas partes da cachoeira lá, os treinamentos, o maluco era brabo.
Inclusive, ele só perde pro Seiya lá no comecinho por protagonismo, velho. Que acerta o coração do dragão, não sei o quê. É verdade, tipo... Um frame de segundo enquanto mexe as mãos. Verdade. Não, é porque, na real, o Shiryu é muito burro. Por quê? Mano, toda vez que ele... Não, toda vez que ele quer lutar, mano, ele quer tirar a porra da armadura, mano. Ele tem um desejo sexual de querer mostrar que ele tá malhado. E fala, tipo, nossa, vou tirar minha armadura. Aí ele, vamos brigar aqui ao peitoral do pai. É tipo, cara, não há necessidade, mano. Ali, pelo menos no começo, eu não precisava ser muito humilde. Só falava, mano, desista, vou te dar um golpe e acabou. Não precisava, tipo... E aí, toda vez que ele vai lutar com um cara lá, o de câncer lá, esqueci, o Máscara da Morte lá, ele teve que tirar a porra da armadura. Meu, toda hora ele quer tirar essa porra de armadura. Então, assim, é mais por um fetiche do que lógica. Uhum. Porque toda vez ele tira e se fode, então, mano. Ou ele quer ficar sério. Pô, tinha um. Ele é tipo o Gibby do iCarly, sabe? Era do iCarly? Que era o gordinho, o loirinho? É, o gordinho que do nada tirava a camisa lá, tava com a barriga de fora. Eu acho que era. Eu acho que era, mano. Não tenho certeza, mas enfim. Mas eu acho que é. Era da hora, cara. Pô, saudade, viu? Bateu uma nostalgia aqui. Enfim, próxima pergunta? Quer falar mais uma coisinha do Cavaleiros? Não, tá de boas. Se for pra falar de Cavaleiros, tem que trazer o Victor. O Victor é manja de... Bom, falando do Victor, ele fez uma perguntinha pra gente também aqui. Ele perguntou quem que é o pior no Valorant. Cara... Depende. Acho que depende do momento, depende do muito, dia. Depende do boneco também. Do boneco. Porque, tipo, eu não jogo tão bem de Raze quanto ele, porque é main. Mas o jogo defende muito melhor um bomb. Ele pega um Cypher, alguma coisa assim... O meu estilo de jogo é mais idiota. O estilo dele é mais for fun. Então, geralmente, quando eu vou jogar, eu sou um pouquinho mais competitivo. Então, às vezes, eu quero tentar fazer umas coisas um pouco mais mirabolantes, enfim. Às vezes, zoar também. Eu gosto de zoar também, mas... O jogo que ele joga mais igual o meu irmão também, que é, tipo... Deixa eu controlar mais, tentar ser mais estratégico. O meu estilo, normalmente, às vezes acaba dando certo, mas é mais idiota, tá ligado? Tipo, pega uma raise, pica a granada pra cima dos caras, vai pra cima, joga ult e seja feliz, tá ligado? Aquela personagem nova que saiu também, a Neon. Mano, a gente joga muito disputa da Spike, né? Inclusive por influência minha, a gente cai muito no Spike. Porque eu acho que é menos competitivo, é mais prazeroso de jogar, sabe? Você não se estressa tanto e se perder, você nem sente. Mano, você pega disputa Spike, round de pistola, consegue pegar o orb de ult, cara, é só ultar e ir pra cima, filho, seja feliz. Bagulho muito idiota. Inclusive, eu brinco, eu chamo de raio laser o negócio e, cara, só vai. E só vai que você brilha. Acaba sendo divertido o Valorant, né? É muito mais legal. Por questão disso, porque a gente deixou de jogar LoL uma época atrás, porque realmente o LoL precisava de uma coisa mais estratégica. Você precisava dedicar um pouquinho mais de tempo pra poder jogar a partida e tal. Quando apareceu o Valorant, tinha uma proposta diferente, a gente acabou aderindo e a gente curtiu. Sim. Aí depois, quando veio o Disputa Spark, aí virou meio que lema. Todo dia a gente joga de noite. Quer dizer, tirando hoje, né? Tá gravando aqui. Sim. A gente joga um Disputa Spike, conversa besteira, tanto que a gente conversava bastante coisa antes, enquanto a gente jogava, entrava nos assuntos até polêmicos, enfim. E talvez, não sei, se a gente não jogasse Valorant, talvez a gente não estaria aqui em questão de podcast, né? Exato. Porque a gente é amigo desde a época da escola, a gente estudou junto, né? Quer dizer, não na mesma sala, mas eu conheci o Ítalo na escola por causa de um amigo em comum. Exato. Que o jogo ele estudava na mesma sala do irmão de um amigo meu que estudava na minha sala, sabe? Então a gente tem um aninho de diferença ali na época da escola e acabou se conhecendo e criou essa amizade, né? Pra não deixar o Victor sem resposta, se a gente colocar o parâmetro ali de ranqueada, alguma coisa assim, se os dois for jogar ranqueada um do lado do outro, eu acho que eu sou pior. Então dá um mérito aí pro jogo na jogatina. Mas agora na Disputa Spike... Mas Disputa Spike o pai brilha, filho. É que a Disputa Spike eu também, às vezes eu nem levo, às vezes eu tô, sei lá, eu vou jogando de qualquer coisa e aí eu não consigo jogar direito. Confia. Deixa eu ver aqui. A Agatha Costa. Rapaz. A grande maioria dos homens tem desejo por lingerie ou não? A maioria? Olha, pela maioria eu não posso dizer. Eu sei a minha opinião. A maioria eu não sei dizer. Realmente, eu acredito que não. Acho que a maioria dos caras, eu não, pelo menos, não sei. Pelo menos de rodas de amigos que eu já participei, uns amigos mais aleatórios, provavelmente preferem sem, no caso. Mas eu curto, eu acho bonito o lingerie, acho sensual, enfim.
Eu acho bonito, acho legal. Uhum. Principalmente em ocasiões especiais, tipo, puta, foi no Às, ve- motel. às vezes nem Ou. em questão. Não, eu acho, tipo assim, quando Aham. tem. Quando você namora, tal, você tem relações sexuais mais casualmente do que tipo, você tá ficando com a pessoa que você vai transar uma vez, vai transar duas e às vezes nem vai se falar mais dependendo do que acontecer. Uhum. Então quando você namora, eu acho que a lingerie entra mais nessas ocasiões especiais, sabe? Que aí a menina vai se produzir, tudo. Ou não vai ser aquela coisa tipo, puta, vamos dormir? Vamos. Ah, beleza, vamos fazer alguma coisinha aqui? Vamos, tá bom. Aham. Que aí naquele momento você não vai estar. A mulher não vai estar de lingerie, não vai estar uma coisa toda produzida. É. Então assim, eu acho legal, acho bonito, mas não é uma coisa essencial, sabe? É aquele perfumezinho que você vai passar pra sair. Eu penso pelo menos assim. Eu concordo. Eu faço da minha opinião a sua. Eu gosto bastante de lingerie. Às vezes até, por exemplo, se for... Nossa, que assunto a gente tá entrando agora? Se, por exemplo, se alguém me mandasse alguma coisa, realmente uma pessoa que tivesse intimidade me mandasse, realmente estivesse namorando, pá, eu gosto de receber, tipo, mais lingerie do que nude específico. Eu acho que mais bonito, mais atraente, me dá mais prazer, sei lá. Eu não sei se eu você. concordo com isso. Eu tenho algumas opiniões diversas a respeito de foto, mas enfim, ninguém perguntou sobre isso, fica pra próxima. Uhum. A gente tem uma última perguntinha aqui, cara, do Sérgio. Ele perguntou, inclusive aquele Sérgio que a gente comentou lá no começo. O Lerdo. Para de ser maldoso. Bicho. Eu falo disso porque eu gosto bastante dele. Senão eu tratava ele bem. Aquelas. Bom, segura a indireta aí, pelo menos eu não coloquei o contato de gado nele. Brincadeira, Chay, te amo. Ah, é verdade. Nossa, é verdade. É brincadeira, viu? Não leve pro coração, por favor, viu? Tá aqui, ó. O Serginho perguntou, qual foi a viagem mais doida que vocês já fizeram? Você quer mais doida? Assim, eu não sei doida, que sentido que ele quis dizer. Doida no sentido de ser uma puta viagem, uma boa viagem? Ou doida, tipo, não ser uma viagem meio diferente, estranha e imprevisível? Não sei, fala a viagem que vier na sua cabeça. Quando você escuta essa pergunta, o que vem na sua cabeça? Pior que eu não tenho viagens muito loucas assim. Me vem uma viagem meio louca, uma viagem doida, mas eu acho que eu não tenho. Geralmente quando eu viajo com família, quando eu tô com relacionamento com alguém. Uhum. E pelo menos eu posso dizer a viagem que eu mais gostei de fazer. Pode ser. A viagem que eu mais gostei de fazer foi pra Gramado. Gramado, Canela, eu fiquei lá 10 dias, então tipo Recente? foi em 2019. E eu tinha uma grana guardada e tipo, sei lá, tá aqui o foda-se, eu nunca fui pra lá e aluguei o negócio por 10 dias, passei 10 dias lá e foi bem bacana e tenho vontade de voltar lá. É uma viagem que realmente marcou bastante, mais do que as outras, até porque eu não viajei pra tantos lugares assim. Mas tirando os outros lugares do Brasil que eu já fui, Gramado, acho que Gramado e Canela foram os melhores lugares que eu fui. Entendi. Eu já viajei para alguns lugares, mas quando eu escutei essa pergunta aqui, a principal que veio na minha cabeça foi a viagem que eu fiz em 2018, que eu fui pro Canadá e porra, que viagem, mano. Passei um mês lá em Toronto e foi maravilhoso. Uhum. Se você que tá aí do outro lado não nos conhece, a gente não é de família rica, família abonada nem nada. Eu fui pra lá com um dinheirinho que eu fui juntando durante o estágio mesmo. Meus pais me ajudaram, claro, também nesse processo. E passei um mês lá e foi fantástico, 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 fantástico. Primeiro, eu tinha o inglês já fazia cursinho de inglês, que eu também tava pagando com o dinheiro do estágio mesmo. Mas não me sentia profissional, sabe? Uhum. Fui pra lá justamente pra perder o medo, pra conseguir conversar, conseguir pôr pra fora o conhecimento que eu sabia que eu tinha. E, primeiro, saindo da faculdade, ali me formando naquele ano, terminando o estágio, não tinha emprego garantido pro ano seguinte, porque o estágio também terminava naquele mês. Tinha começado recém a namorar, tava o quê? 7 meses de namoro. Com 2, 3 meses de namoro que a gente tava ali, eu chamei ela pra ir junto. Ela foi, bem a que você tá ouvindo aí, você sabe disso, você conhece a história toda. Foi fantástico, cara, foi muito bom. A primeira semana, sendo bem sincero, foi um caos, foi um inferno, porque era tudo muito difícil, não difícil, mas diferente, sabe? Se acostumar com a locomoção, com as pessoas, com o estilo de vida. Mas passou a primeira semana, passou aquele baque. Quando a gente sentou, se realmente sentiu como que era ali o local, entendeu como que era para se locomover para os locais, entendeu onde que ficavam as coisas, aí foi
perfeito, sabe? Tipo, não tenho o que reclamar do restante da viagem. Foi realmente maravilhoso. Eu gosto desse tipo de experiência. Eu nunca viajei pra fora, mas eu gosto desse tipo de viagem que você vai, assim, culturalmente falando, é umas coisas diferentes de onde você vive. E eu tenho vontade de ir pra fora. Tanto também aqui no Brasil também tem muito disso, de você ir pra um estado que realmente é uma coisa diferente do que você vive no negócio de cidade grande e tal. É uma coisa bacana. E você tem alguma coisa pra compartilhar dessa viagem que você fez? Dessa viagem? Você lembra assim, puta, isso aqui marcou essa viagem pra mim. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa maravilhosa que você viu, alguma coisa engraçada. Dessa viagem engraçada. É que eu gostei muito de viajar, mas tirando... É que na época eu tava com uma pessoa, aí tirando essa pessoa, tipo, não que eu tenha nada contra a pessoa, mas eu não tenho muita coisa boa pra lembrar. Tá, próximo. Qual que Você é a coisa arrependeu de engraçada? perguntar, né? Qual que é a coisa engraçada? Não, coisa engraçada eu acho que não tem acontecido, não. Pelo menos essa viagem eu acho que não. Ó, compartilhar uma coisa boba que aconteceu comigo no Canadá, cara. Tava falando hoje com meu irmão sobre isso. Você gosta de água com gás? Não gosto, mano. Não curto. Você tem um pouquinho de conhecimento de inglês? Tem um pouco. Se você fosse pedir água com gás pra alguém que tá com você, como Cara, você pediria? Nossa, water with gas. Water with gas ou gas water. E foi essa que eu meti pro pessoal, mano. Eu perguntei pra pessoa, pra host do caso que eu tava morando na casa lá esse mês. Eu falei, putz, eu procurei no mercado e tal, né? Isso tudo em inglês, cara. E eu não achei, eu queria gas water. Só que se você que tá aí do lado, sabe, o gas, se eu não me engano, ele pode ser usado para gás, mas ele é muito mais comumente usado para gasolina. Então, basicamente, ela ficou assim, tipo... Como assim? Você quer água com gasolina? O que você quer dizer com isso? Você quer beber água com gasolina? Aí até explicar, até eu entender que não era gas water, falando, não, é água com bolhas, water with bubbles. Ela, sparkling water. Eu falei, é isso aí, porra. Agora eu aprendi. Nossa, eu nunca esqueci isso, velho. Nossa, a menina até entender o que eu tava falando, cara, foi difícil. Cara, mas aí eu aprendi e nunca mais esqueci, cara. Eu imagino, isso seria pior pra mim se eu não soubesse a língua. Eu tentar exemplificar isso pra moça, tipo, em gestos, em mímica. Mas, poxa, bubble water, sei lá. Não, cara, como é? Sparkling? Agora eu nunca mais vou esquecer por causa dessa história. Sparkling water. Sparkling water. Seria, tipo, água borbulhante, sabe? Entendi. Nossa, uma experiência maravilhosa que eu tive. Tipo, essa não foi engraçada, mas foi muito da hora. Se eu não me engano, o nome é dog sledding. Acho que é isso. Em português, andar de trenó com cachorros. Porra, que experiência da hora, cara. Foi muito show de bola. Tipo, eram 8 cachorros. Os cachorros já são treinados, eles são muito bem cuidados, inclusive, tá? Se você tá aí do outro lado, você tem preocupação com animais, pode ficar tranquilo. Eles são muito bem cuidados, são tratados da família ali mesmo. E faz esse passeio pelo terreno ali deles mesmo. E os cachorros, eles gostam dessa atividade, é uma coisa que faz eles gastarem energia. E foi muito da hora, cara, muito, muito da hora mesmo. Primeiro porque eu nunca fiz isso aqui. Então no primeiro dia que eu saí de lá, que eu cheguei lá e eu vi a neve, porra, eu comecei a chorar, cara, de emoção, porque, nossa, que da hora conhecer, sabe? Quem mora lá ou quem frequenta com uma frequência maior, né? Que é o dia a dia do pessoal lá. Que tipo, bosta, nossa, é uma coisa muito comum aqui. Pelo contrário, às vezes ele se incomoda, né? Tipo, porra, se incomoda porque limpar calçada, limpar telhado. Eles têm muito trabalho com a neve, sabe? Pra gente é turismo, pra eles é muito trabalhoso. Mas essa experiência de andar de trenó de cachorro foi muito da hora. E no mesmo dia a gente ainda foi num lugar... Sabe aqueles que a gente tem mais no litoral? Tipo aqueles esquibunda na areia? Sabe? Já viu? Não, acho que não. Cara, na areia? Na areia. Tipo montanha, duna, e o pessoal senta em toalha ou às vezes em não, prancha. De areia eu nunca vi. Tem, aqui no Brasil tem. Inclusive eu fiz em... Onde que foi que eu tava? Porra... Poderia chutar um lugar, mas não sei se já foi lá. Que tem um deserto, tem os lençóis maranhenses. Não é deserto, não, pô. Floripa. Acho que foi Floripa que eu fiz. Eu tenho vontade de ir pra lá. Aí nesse dia lá no Canadá a gente foi numa atividade muito parecida, só que a montanha era de neve, obviamente, e muito da hora. Muito, muito, muito da hora mesmo. Bacana. Foi, assim, um dos melhores dias da viagem de lá.
Só pra contextualizar, eu fui no mês de dezembro, então por Aí isso que eu tive essa experiência. Né? E não peguei o pior da neve também, que normalmente vem ali pra janeiro, fevereiro. Mas ainda fica pior lá? Geralmente, quando porque... o pessoal fala que, nossa, pega um pouquinho de neve lá, tipo, não é mais do que isso. Não, eu peguei o comecinho. Sério? Eu peguei o comecinho. Tanto que dava pra andar na rua ainda e tal. Lá, quando fica pesado mesmo, aí já entra em cancelamento de aula, fecha transporte em alguns lugares. Eu tava em Toronto, no caso. Mas eu peguei bem o comecinho, então dava pra andar na rua, dava de boa. Isso é de boa. Essa atividade que eu fiz dos cachorros e dessa montanha de neve, eu tive que pegar uma van, a gente comprou pelo Airbnb. Aí pegava uma van e viajava, tipo, sei lá, 2-3 horas pro norte do Canadá, sabe? Então por isso lá era muito mais pesada a neve. Aonde em Toronto que eu tava mesmo era de boassa. Bacana. E foi isso, mano, foi muito top. Eu lembrei de uma história também, mas não, pelo menos não é engraçado, mas eu meio que me fudi na hora. Porque eu não tenho questão, pelo menos na época, em 2019, eu comecei a beber muito cedo, né? Ou muito cedo. Eu comecei recentemente, não cedo. Muito cedo, não. Caralho, na mamadeira tinha 51. Não, mas eu tinha feito um passeio quando eu cheguei lá cheguei em Porto Alegre, eu já aluguei um carro pra Gramado, pra pegar e ir pra Gramado. Aí no caminho tem uma cidade que eu realmente não lembro, não sei se é São Sebastião, São Lourenço, alguma coisa, algum santo lá. E aí lá tem uma vinícola, e essa vinícola lá tinha uns passeios que eles faziam lá pra mostrar como é que se fazia o vinho. Não faço ideia, pode ter sido. São Roque tem bastante coisa de vinho, assim. Pode ter sido isso, São Roque, só não sei se fica lá mesmo, mas pode ter sido enfim, São Roque. Manda bola. E aí tinha uma vinícola lá, que eu acho que era da Miolo, a vinícola. E eles fornecem um passeio para você ver como é que é o processo, pelo menos como era o processo nas câmaras de madeira mesmo, porque eles agora fazem um negócio de alumínio e tal. E ele mostra todo o processo de fermentação, você vai pro subsolo, mostra as garrafas lá fermentando. Aí no final você tem um passeio, no final você tem uma degustação dos vinhos. Aí você tem direito a 3 degustações, se eu não me engano. Aí lá tem a degustação de um vinho comum, de uma espumante. Aí tinha também de um vinho branco e depois de um vinho seco. E o de vinho seco, uma pessoa que não bebe já foi tomando lá, os 3 primeiros eram super de boas. Até tanto que eu gostei da espumante, eu comprei uma que se chama Moscatel, que eu nunca mais encontrei, depois eu vou procurar na internet pra ver se eu compro, porque é muito gostosa. É meio gaseificada assim, tem um sabor bem gostoso. Aí eu comprei uma garrafa e foi a primeira vez que eu fiquei bêbado também. Que foi no dia seguinte, que isso foi no dia 1º de fevereiro. Aí no dia seguinte eu já tava com a garrafa, bebi, foi a primeira vez que eu fiquei bêbado. Enfim, e aí o último vinho é aquele vinho seco. E pra quem nunca bebeu vinho seco, tem um gosto muito forte. Muito forte. Mas o engraçado disso é porque eu não sabia. E meio que, ironicamente, agora eu sabendo, a mulher já dizia assim, esse vinho aqui é um vinho mais... não sei se ela falou refinado, tipo, pra um gosto mais específico de pessoas. Tipo, meio pra uma pessoa que é meio chata, meio classe alta, meio fresca. E aí, ela, tipo, esse vinho aqui, pra você sentir o sabor desse vinho, você tem que fazer as seguintes coisas. Ela ensinou a você degustar o vinho de vinho seco. Você tem que chegar com a taça perto da boca, dar aquela cheirada assim. Depois dá uma balançada pra tudo se misturar. E aí, depois você cheira de novo. Acho que você tem que dar uma beiçada também, jogar na boca, né? Misturar na boca. Aí, no caso, na hora que você jogar na boca, você não pode beber direto. Ela falou, tipo, e pra quem não conhece, o gosto é muito forte. O gosto é muito forte. Só que, tipo, as outras coisas que eu tinha bebido, já coloca pra dentro. Sentiu o sabor e coloca pra dentro. Já que ela falou pra eu sentir realmente o gosto do sabor, o sabor realmente pra eu ter a melhor experiência, ela falou, então você tem que colocar na boca, tem que dar uma bochechada, assim, gargarejada talvez, e aí quando eu fiz isso, foi horrível, porque o gosto era muito ruim. E se eu tivesse só tomado, eu teria sentido só o gosto ruim, mas como eu fiz o processo que a menina fez, lá que ensinou, que eu tinha que balançar o negócio, aí foi uma experiência 10 vezes pior, porque o gosto ficou na boca, enfim, foi uma experiência bem ruim, e até hoje eu não curto. Eu posso até beber, mas eu não gosto de vinho seco. Eu já tive eu tomei um outro vinho seco um tempo depois, que, ironicamente, eu acho que Malbec é uma marca de cigarro. Se eu não me engano, Então, o vinho era Malbec. E o vinho era tão seco que tinha gosto de cigarro. E era horrível. E realmente, se eu for tomar vinho, eu não sou chegado em vinho, mas se eu for tomar vinho, eu prefiro tomar suave.
Quem manja de vinho mesmo, eu não sou uma das pessoas, mas eu já vi alguns vídeos falando, fala que o vinho seco é realmente o vinho, né? O tradicional. O tradicional, é. O vinho suave é o seco com açúcar, que o pessoal fala. Que é o tolerável, né? Para o pessoal querer tomar. Só que aí tem todo um processo. Às vezes a pessoa tem um queijinho junto, ou um salame, alguma coisa que tem um sabor mais forte. O vinho eu aceito. Eu não gosto de comer e tomar bebida alcoólica. Mas se for um vinho, eu levo de boas. O vinho normal, né? O vinho normal, aí quem diga qual que é o normal. Mas eu digo o suave. Aí eu gosto, aí é mais de boa pra comer, mas eu não gosto de comer com bebida alcoólica, não. Eu já tomei vinho, a primeira vez que eu tomei chopp de vinho, acho que foi em Olambra. Eu não gosto de chopp de vinho. Porra, mas o de Olambra, velho. Um dia você for lá no Festival das Flores, se eu não me engano que eu fui. Nossa, que delícia, cara. Eu comprei garrafa pra trazer pra casa, porque não deu pra ficar só lá, não. Muito gostoso, tanto de vinho tinto quanto o branco. Muito bom mesmo, fantástico. Quem gosta é minha cunhada, gosta. Eu gosto, viu? Minha cunhada gosta de chopp de vinho. Tanto o vinho normal quanto o chopp. Eu não sou chegado, não. Sinceramente, eu já tentei tomar, mas não vejo muita graça, não. Se você for lá em casa, abrir o frigobar, tem uma garrafa de vinho lá. Eu sou mais cerveja. Eu gosto bastante de cerveja por malte. Gosto de cerveja. Eu gosto de um gosto mais amargo e tal. Posso até beber, mas quando eu tô num happy hour, alguma coisa assim, aí beleza. Mas em casa, se for pra tomar, eu prefiro um vinho ou uma ice, sei lá, uma Skol Beats, alguma coisa assim. Cerveja normal não é muito do meu paladar, né? Você até brincou, falou que na mamadeira tinha 51. Uma curiosidade a meu respeito, não sei se você sabia dessa. Provavelmente não. Quando eu nasci, o meu berço tinha o número 51, cara. Meu pai fala disso até hoje. Mas por que tinha o 51 da marca ou... Não, o 51 o número do berço. Porque quando você nasce, todo berço tem um número lá. Tipo, o bebê 1, 2, 3, 4. Ah, tá, no hospital. É, no hospital. Ah, tá. O meu era o 51. E o do meu irmão, na zoeira também, mas é verdade, era o 69. Mas a gente esconde pra... Não, da hora, legal. Curiosidade aí pro pessoal. Bom, mais alguma coisinha, Ju? Deixa eu ver. As perguntas já foram, vê se mais alguém mandou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. A Gleice pergunta: na sua família, vocês têm alguma tradição curiosa? Tradição curiosa? Porra. Tradição curiosa. Eu posso dizer as tradições que eu não tenho. Minha família é bem dessa. Por exemplo, quando eu faço aniversário, quando o pessoal faz aniversário em casa, a gente não tem costume de dar presente, não tem costume. Isso nem no Natal também. A gente não tem costume de dar presente no Natal. Geralmente não tem festa. A gente só sai, tipo, vamos comer pizza. Vamos no seu aniversário, você ia ter um bolinho, alguma coisa, você falou que não a gente não tem costume. Mesmo. Tanto que uma vez, faz hoje uns, não sei, acho que foi em 2018, 2019, não, 2019 não, foi acho que em 2018. A minha tia, uma tia que não é minha tia no caso, mas eu considero tia, é bem próxima a mim. E ela mora no interior de São Paulo. Ela veio pra cá, tipo, um dia antes do meu aniversário e tal. E aí eu morava do lado da filha dela. E aí no dia do meu aniversário ela me surpreendeu com um bolo lá. E tipo, geralmente isso não acontece comigo e eu gostei pra caramba. Tipo, a gente não tem tradição, mas eu também não fico chateado com isso. Mas quando eu recebo é muito legal. Foi uma surpresa bacana. Mas a gente não tem costume de dar presente no Natal. A gente não tem costume de dar presente no aniversário. Geralmente a gente sai pra comer em algum lugar. O aniversário de todo mundo é assim, tipo, da minha cunhada, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, a gente sai. Ou a gente come alguma coisa à noite ou toma café da manhã numa padaria chique. É basicamente isso. Cara, eu tô pensando aqui da minha família, eu não tô lembrando de nada. Eu acho que a única tradição que eu tô tentando lembrar aqui é quando o bisavô ou avô falece, alguma coisa assim, quem fica briga pelo terreno, tá ligado? Mas eu acho que isso é tradição da maioria. Eu acho que a maioria das famílias... É tradição da maioria. Pelo menos família pobre, certeza que é assim, cara. Porque família de rico às vezes tem terreno de sobra, nem quer mais trabalho. Às vezes nem... Agora, olha... Fora isso, eu não tô lembrando de nada. Tradição curiosa essa foi não deve ter. Pesado, viu? Se tiver, a gente nem lembra. Às vezes é bem pequena, assim. Pode ser uma frescurinha que alguma pessoa de família faz, mas isso não. Deixa eu ver. Tem algum talento pra comida na cozinha? Eu? Eu cozinho bem, cara. Você cozinha bem? O que você gosta de cozinhar? Cara, eu gosto de fazer doce, gosto de fazer massas. Então, massas no sentido assim, esfirra, pizza, pão. Bacana. Eu cozinho bem, velho. E assim, eu tenho o meu histórico lá no Clube dos Bravadores, né? Pra quem não conhece,
Quem é desbravador vai me xingar por causa disso aqui, mas pensa que é tipo um escoteiro, tá? Desculpa pela comparação, desbravadores, eu entendo que não é isso, mas para explicar de forma bem rápida, pensa no escoteiro. Então, até cozinhar no meio do mato, a gente se vira aí com fogueira, fazendo lasanha debaixo da terra. Isso aí a gente tem experiência de tudo quanto é jeito, eu cara. Eu nunca tive essa experiência. E em casa também cozinho muito bem. Cozinhar, eu cozinhava melhor. Eu aprendi a cozinhar quando eu quase casei, né? Quando eu fiquei noivo e morei junto. Aí eu aprendi algumas coisas e até cozinhava bem, mas de um tempo pra cá, como eu parei de cozinhar, não que tenha ficado muito ruim, mas eu não tenho a mesma prática e tal. Tanto que da última vez que eu tentei cozinhar, eu quase matei a minha namorada. Nossa, o que aconteceu, cara? Não, conta essa história direito. Eu fui cozinhar ela foi lá em casa, eu ia fazer um hambúrguer. E eu precisava, geralmente quando você pega o hambúrguer, realmente você coloca um queijo em cima. Pra você fazer o queijo derreter, você tem que colocar uma tampa por cima pro calor ficar abafado lá e aquecer o mais rápido possível enquanto tá cozinhando o hambúrguer e derreter o queijo que tá em cima. Antes do hambúrguer passar do ponto. Isso aí. E eu não tinha achado uma tampa de vidro, geralmente essas tampas de panela de vidro. E eu achei uma tampa de alumínio com a base com aquele gancho de plástico. E aquilo lá era de uma cuscuzeira, não era de uma panela. Então ela não era feita para aguentar tanta quantidade de calor. E aí eu usei para abafar, era ali, mas só que a panela tava tão quente que eu deixei a panela quente. Eu fiz ela quente e depois eu coloquei o hambúrguer. Quando eu coloquei em cima, deu menos de 1 minuto. Aí fui verificar o hambúrguer de novo, o negócio da tampa saiu, o bagulho de plástico. Saiu da parte de alumínio. E aí meu Deus, o que eu fiz? Aí eu fui lá, eu tirei com um pano e tal. E aí eu tentei achar outra tampa cheia de vidro. Por ironia, eu achei de vidro depois. Só que eu não sabia. Não, eu vou te contar já o final. Aí depois eu conto o plot twist. Então, aí eu montei um hambúrguer, deixei a carne lá, passei uma maionese, fechei o pão, aí dei pra ela. Ela, na primeira mordida, ela fez uma careta, assim. Ela fez uma careta de, tipo, tem alguma coisa errada. E ela tava com o parafuso da panela na boca. Ela foi comer o hambúrguer e o parafuso caiu dentro da carne. Na hora que ela mordeu a carne, ela viu um parafuso. Sentiu um parafuso, né? E tipo, tirando isso, que eu tentei assassinar minha namorada, isso bem no começo do relacionamento. Tentou não, calma. Explica isso direito, gente. Tentativa de assassinato. Não, é brincadeira, por favor. E aí, no caso, tirando isso, ela falou que o hambúrguer tava bem temperado, que eu tinha temperado bem. Isso pra quebrar um dente podia ser fácil, né? Ainda bem que ela mastiga as coisas antes de comer. Aí ela não morreu nesse processo, mas tem que tomar cuidado na cozinha, realmente. É isso, deixa eu ver. Eu não lembro de ter cometido nenhuma gafe assim pesada na cozinha. Eu já fiz várias. Nossa, eu acho que o meu mais gafe, mas não foi cozinhando, é que lá em casa a gente tem a espátula que usa na chapa, né? Só que quando a gente pede pizza, a gente usa pra cortar a pizza também ali, pra ajudar a separar. E eu lembro que um dia, tipo, o pessoal terminou de comer a pizza e tal, eu sabia que a caixa tava vazia, fui jogar a caixa fora. Não, e a gente tem o costume de enrolar. Eu fui enrolando, só que o cabo da espátula era de plástico. Nossa, mas a caixa tá dura, né? Forcei, só escutei, tec! Eita porra, quebrou a espátula. Aí teve que comprar outra. Putz, que merda. Mas fazer o quê? Foi uma bobeirinha só. Beleza. O que mais? Deixa eu ver. Qual a história mais engraçada que te aconteceu na infância, também da Gleice? Pô, a história mais engraçada que me aconteceu na infância. Cara, Nossa, eu tive muita coisa na infância, velho. Eu sou péssimo de memória. Mais engraçada? A mais trágica, eu acho que quando eu tinha 3 anos de idade, se eu não me engano é isso. Eu fui subindo, tipo, meu avô tava sentado assim, na janela da minha casa, né? E não na janela, mas no sofá e atrás tinha a janela dele. Aí eu fui subindo e depois da janela, ficava no primeiro andar da casa ali no caso. Só que do lado de fora seria o quintal, hoje em dia é um quintal lá. E esse quintal não estava construído ainda. Eu sei que eu fui subindo, puf, despenquei 3 metros de altura. Isso com 3 anos de idade. 3 anos de idade? 3 anos de idade. Despenquei Deus. E na parte de baixo, como ia ser construído ainda, tinha um monte de areia. Eu caí em cima desse monte de areia e não morri.
Que bom! Mas foi uma situação Importante. trágica. Agora, é engraçada, cara. Porra, aconteceu tanta coisa na infância, é difícil escolher engraçado uma. não é. Depende, eu acho, do olhar também. Não foi Sim. engraçado pra mim, por exemplo. Aconteceu uma coisa mais ou menos parecida. De que, por exemplo, eu fui num sítio do avô da minha prima. De uns primos que eu tinha, era avô. E tinha um puta sítio assim, tinha uma casa assim que você entrava numa escadinha assim, tinha uma varanda que era alta. Tinha uma varanda que, tipo, não era assim, na base do chão, realmente era mais alta. E aí, um dia de tarde lá, eu acho que o avô ou um tio dela lá colocou uma sela de cavalo em cima do muro da sacada. E eu, sei lá, criança idiota, burra pra caralho, subi em cima da sela. Fui cavalgar na primeira cavalgada, a sela virou pro lado mais alto e eu caí e quebrei o braço. E tipo, só de trazer, tipo, não foi engraçado pra mim, mas pra muitas pessoas que viram eu andando, por exemplo, e o pior que minhas tias lá, tudo, né, era uma pura roça, até chegar na cidade pra poder enfaixar o braço. Aí me colocaram um graveto no braço com um monte de planta, assim, que é medicinal, e eu fiquei cheirando a tempero a semana inteira. Cheirando tempero. É. Cara, coitado, o moleque desde novo não aguentava uma cavalgada. Idiota. Eu sabia que você tava esperando pra falar isso. Tava só pensando na piada idiota aqui. Esses amigos que levam tudo por trás são... Cara, eu lembro de uma vez que eu tava com um amigo meu, tinha uns predinhos da CDHU lá perto de casa. Ainda tem hoje em dia, no caso. Eu lembro que a gente tava andando em cima dos muros. Aí eu perdi o equilíbrio em algum momento e fui cair pra dentro do prédio, no caso. Só que aí tinha um varal nessa região onde eu tava andando ali com ele. E o varal caiu, tipo, encaixou certinho no meio, entre a barriga e as coxas. E o que era pra eu cair de peito, eu caí, tipo, eu dei um mortal por cima do varal e caí em pé, tá ligado? Ai, meu Deus, velho. Bicho, eu caí em pé. Caralho. Você não tá ligado? Mas, pô, era um muro, sabe? 1,5 m, 2 metros, não sei. E eu caí com aquela barriga no varal e, tipo, dei aquela volta e caí em pé. Eu fiquei... Sabe aqueles vídeos que o cara pega um prato caindo e acha que é o Homem-Aranha? Eu fiquei tipo, nessa vibe, tá ligado? Eu pensei nisso aí, tipo, Spider-Man. Não, calma, será? Spider-Man? E... Caramba. Não, foi muito louco, cara. Eu nunca esqueci disso. Deixa eu ver. Ó, uma história que eu tenho com o meu irmão. O meu irmão já tentou me matar umas 2 vezes, cara, quando eu era criança. Se for falar isso, meu irmão, meu Deus. Porra. Uma vez ele quase conseguiu, meu irmão. Teve um que eu tava, sei lá, com 4, 5 anos de idade. Eu sei que eu tinha brigado com ele ali, discutido. Ele é mais novo. Ele tava com 1 ano, eu acho, na época. 1, 2 aninhos. Aí, pirraçando ele, no caso, eu fui dormir depois, no quarto dos meus pais, à tarde e tal. Ele veio com um garfo e fincou aqui no meu olho. Meu Deus. Quase que me deixou cego. Caralho, Thiago. Não, o Thiago era foda. Metendo a lambida tão cedo. Depois de alguns anos, a gente discutindo também no carro, tal, eu lembro que tava indo pra casa da minha tia. Tava muito na época da Beyblade ainda. Eu já até imagino. Pô, ele tinha uma Beyblade de ferro, pesadona, grande. Aí eu sei que a gente tava brincando ali e tal, eu, ele, mais uns 2 priminhos ali, pá, brincando na sala. Deus. Cara, o moleque me vira, ele puxa assim na direção da minha cara, só vrau, manda aquele let it rip, tá ligado? Só deu aquela cortada no outro olho aqui. Ele já tentou me matar ou me cegar pelo menos 2 vezes. O bicho era foda. Meu Deus. A gente é muito amigo, tá, gente? Não se preocupa, não. Quando a gente fica mais velho, a gente meio que entende a situação. Amadurece. A gente amadurece e se aproxima dos irmãos. Já aconteceu isso aí, de eu brigar com meu irmão ficar irritado, porque, e, enfim, pegar a pedra e tacar em mim. Se tivesse passado uns 3 centímetros mais pra esquerda, tipo, eu estaria com a cara toda deformada. Uma pedra grande, assim. Tem uma história, cara, que sempre que eu vou na casa dos meus avós, meu avô, ele conta essa história. Se eu for toda semana lá, toda semana ele vai contar. E já viu uma coisa nostálgica, ligado? Ele fala que ele tava construindo a casa, acho que do meu tio. E aí tinha um pedreiro lá, o Dedé. Aí o Dedé, ele ficava me pirraçando, o molequinho também ficava pisando no meu pé. E alguma hora eu falei, acho que com meu pai ou com meu avô, alguma coisa assim. E ele falou, ó, se ele fizer isso de novo, dá um soco nele. E o Dedé era marmanjo, adulto, pedreiro, né? E ele fez, eu dei uma porrada depois nele. Eu não sei se foi no saco, se foi na coxa, se foi na barriga, o que era. Mas quando pega com força, com jeito, tá ligado? Dói também. E aí ele foi reclamar com meu avô. E meu avô, tá vendo? Você fica pirraçando o moleque aí, merecido, tome. E meu avô, ele tem essa história, eu acho que é a história favorita dele, que ele sempre conta quando eu vou lá na casa dele. Mas assim, tem muita história da infância. A mais engraçada eu não consigo elencar. Tem várias historinhas assim. Mais alguma coisa, Joko? Deixa eu ver aqui.
Eu acho que... Não? Se tiver alguma coisa que quiser deixar pra próxima também. Não, eu acho que não. Já acabou as perguntas. Bom, para um primeiro episódio a gente falou bastante coisa. Falamos, pô. 1h e 15 minutos. Mais alguma coisinha que você queira falar? Cara, eu não sei. Pelo menos o pessoal que estiver ouvindo, por favor, sejam bem críticos pelo tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente falou. Por favor. Em questão de estética também, no cenário, enfim. As nossas falas também, porque tudo que a gente falou a gente tem responsabilidade também, mas Claro. Na parte criativa também, se foi uma coisa legal, foi uma coisa engraçada, por favor, sejam críticos, podem chegar na gente, podem mandar mensagem e falar realmente o que vocês acharam, o que vocês mudariam, Falar do local, da câmera, do áudio, da iluminação. Por favor, sejam totalmente críticos, que a gente está procurando isso, até porque a gente quer fazer uma coisa de certa forma prática. Uhum. Bom, em questão de prática a gente vai mudar algumas coisas aqui, mas uma coisa bem feita e acessível até, porque a gente quer agradar o pessoal que quer ser o nosso público, então... E eu já gostaria de tomar a deixa também, para se você tiver alguma pergunta, pode deixar, que a gente já aproveita num próximo episódio. Qualquer coisa, mande uma pergunta já agora, que no próximo episódio a gente já começa falando e a gente já emenda no que a gente tinha falado. Se tiver alguma sugestão também, tipo, eu acho que esse modelo de vocês, não sei, já vi em tal lugar e fica melhor assim, ou você tem uma sugestão pra gente melhorar o trabalho, vai ser ainda legal, tá bom? Por favor. Então, críticas são bem-vindas. É isso? Tem mais alguma coisa pra falar? Só agradecer, você ficou aqui do começo até o fim, ou se viu cada pedacinho. Cara, eu tô achando quente aqui dentro. Pode abrir um pouquinho. Mas foi bem legal, a adrenalina de ver os guardinhas passando toda hora aqui. Eu falei bastante no começo, mas depois parei de avisar, mas toda hora eles ficavam passando aqui. Verdade. Eu acho que a gente tem muito o que melhorar. Mas porque legal, realmente cara, a gente não sabe fazer. A gente nunca fez isso. Sim. De querer fazer um podcast assim do zero e justamente ter essa ideia de fazer dentro de um carro, montar e aparelhar, já é tudo novo pra gente. Mas isso, no caso, dá pra aprender, dá pra fazer e a gente, correndo atrás, a gente vai fazer uma coisa com qualidade. Eu curti, eu achei que eu até ia ficar um pouco mais preso, um pouco mais introvertido, digamos assim, mas eu acabei falando bastante. E você falou bastante, cara, porque é o que a gente sempre faz à noite, tá ligado? A gente pega, entra numa call, num Discord ali, conversa, mantém a amizade ativa. Isso aqui foi um bate-papo nosso, tá ligado? A diferença é que agora tá gravando, o vídeo e áudio vai ser compartilhado. Mas... O pessoal tá vendo. Antes que era uma call privada. Na verdade, eu acho que muita coisa não mudou. Só mudou realmente isso, questão de microfone, luz, câmera gravando. Inclusive, mas a conversa é a mesma, as risadas são as mesmas. Várias vezes a gente saiu, veio inclusive para esse shopping aqui fazer outras coisas, para gravar outras coisas, ou para conversar e comer. Então, acho que é isso que deixa mais natural. Foi da hora. Isso deixa bem casual, deixa bem natural mesmo. Eu também curti, eu achei que realmente a minha crítica era mais esse aí. Maravilha. Que eu ia ficar um pouco mais parado, mas a gente ficou bacana. Eu gostei, na real, vamos ver o resultado, né? Mas eu gostei da conversa que a gente teve, da interação, enfim. E eu curti. Espero que vocês tenham gostado também. Se não gostou, sua crítica também por favor. Se ficou de ponta a ponta, porra, se não muito gostou, obrigado. Por favor, até melhor que você diga que não gostou, por favor. Não que você seja só os amigos e queira mentir pra gente. Você pode mentir em outras coisas, assim, tipo, o Ítalo é bonito. Não, tô brincando. É verdade. Eu gosto de elogios. Essas aí pode mentir mesmo. Eu gosto de elogios, mesmo que sejam mentirosos. Mas em questão disso aqui, podem ser sinceros. A gente tá querendo realmente sinceridade pra ver como é que vai andar isso aqui, até porque a gente quer progredir, a gente não quer só ficar nisso, não é uma brincadeira que a gente tá fazendo, no caso realmente, apesar da conversa ser realmente muito, muito casual assim, realmente ser uma brincadeira pra gente botar algumas coisas pra fora, mas a gente tá querendo fazer um negócio sério, um negócio mais profissional. Bem, mais profissional. Se for pra ficar só no casual, a gente mantém lá no Discord, vocês não vão escutar. Vocês querem isso? Vocês não querem isso. Você ficou de ponta a ponta, muito obrigado de coração. Sua crítica é super bem-vinda, elogio também. Obrigado, guys. Tamo junto. Tamo junto. Seja uma pessoa ou se, sei lá, vai viraliza. Sintam-se honrados também. Vocês estão
no começo de uma história, principalmente o pessoal que mandou perguntas. Exato. Esse aqui é o episódio 0, ou seja, um episódio piloto, não tem... Ah, é verdade, a gente ia falar dos nomes. Caso você tenha uma ideia de nome para podcast, no caso, mande pra gente, porque a gente vai fazer uma votação dos melhores nomes e que tem a ver com essa temática nossa, da nossa conversa, às vezes até pro nosso espaço onde a gente tá aqui, Claro. de tudo que a gente fez. Mas mande um nome, que aí no caso, quando a gente tiver uma listinha, a gente vai botar isso aí pra colocar naquela votação do formulário. É uma enquete no formulário do Google. E aí os melhores nomes, os 2 melhores nomes, a gente vai colocar na votação no Instagram. E o primeiro que ganhar no dia seguinte, a gente já cria rede social e já vai ter um nome pro próximo episódio. Maravilha. E a gente só vai gravar o próximo episódio quando tiver um nome. Que aí sim vai ser o episódio 1. Que a gente vai reavaliar o primeiro episódio, ver o que a gente pode mudar. E vamos realmente colocar um conceito no nosso podcast. E é isso. Se você tem aquele streamer, aquele podcaster, youtuber que você manda mensagem, ele nunca vê, aproveita. A gente tá pequenininho, a gente vai ler tudo que for postado. A gente vai ler tudo. Tudo que for colocado lá será lido e provavelmente mencionado também no próximo aí, caso você tenha o seu consentimento, claro, né? E é isso, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Nossa, eu queria rotar na hora que eu ia falar. Desculpa, guys, mas valeu, brigadão e até a próxima. Valeu, falou, show. Nice. Tamo junto.